Essa é a nossa didática aqui. Tá? E nós vamos hoje, nesse pit stop, nós vamos estar parando em uma das passagens do Sermão do Monte e vamos refletir sobre isso, sobre o que Jesus está nos ensinando ali nesse sermão tão precioso. Tá? Então, amados, olha só, o tema da nossa reflexão de hoje é esse aí, ó, labirintos da alma. O que é o labirinto? O labirinto é um local que normalmente tem uma entrada e uma saída. E o que há dentro desse recinto é um emaranhado de caminhos com diversas opções de direção, e a grande maioria desses caminhos não leva a lugar nenhum. Vai dar em um beco sem saída, vai dar em um lugar sem saída. E a pessoa que percorre esse labirinto, ela está buscando sair do outro lado. No entanto, como as opções são muitas, há a possibilidade dessa pessoa pegar o caminho errado e perder tempo e ir explorando esse caminho até ver que ele não oferece saída. E ao tentar voltar, já é difícil voltar ao local aonde a pessoa entrou para que se perdesse, né? Ela vai dar em outros caminhos que vão ser sem saída e o labirinto é isso. É esse emaranhado de caminhos, de opções, mas cada vez que você se aprofunda, mais difícil fica para voltar, e cada erro que você comete é mais difícil de reencontrar o caminho para tentar encontrar a saída. E a analogia que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, ela se baseia em um texto do Sermão do Monte. Esse texto é Mateus capítulo 5, versículo 21, 22 e o versículo 26, para fechar a nossa reflexão. E o texto diz assim, queridos: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então esse é o nosso texto, queridos. E interessante percebermos a estrutura desse texto. Eu didaticamente colori algumas linhas desse texto, só mesmo para indicar a vocês que nós temos ali uma introdução, onde Jesus relembra um ensino que havia sido transmitido aos antigos, tá? Sobre o homicídio. E aí, Jesus, então, para reforçar, para solidificar a sua ideia, ele repete praticamente o mesmo pensamento 3 vezes, que são essas 3 cores que eu coloquei aqui para vocês. Tá? E ele diz, olha, vocês sabem o que foi dito aos antigos, não matarás, não é isso? Porque senão vocês podem ser julgados. Olha, agora eu vou dizer para vocês. E aí ele fala 3 vezes a mesma coisa. Né? Aquele que contra o seu irmão se irá, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Essas 3 coisas são a mesma coisa. Tá? O que Jesus está nos mostrando aqui, e nós vamos destrinchar isso um pouco melhor, é que, queridos irmãos, enquanto no passado o ensino ele recaía sobre o ato do homicídio, não matarás. Se alguém matar, vai estar sujeito ao julgamento. Então, no passado, a norma visava o ato, a prática
do homicídio, né? E a partir de Jesus, ele começa a se aprofundar nos labirintos da nossa alma, e ele não está mais apenas unicamente interessado naquilo que nós produzimos como atos externos, mas ele está interessado, muitíssimo interessado, nas motivações internas que fazem com que o ato seja produzido externamente. Então Jesus está dizendo o seguinte: o homicídio é ruim, sim, o ato é ruim, é reprovável, mas o homicídio, ele não nasce no ato, na externação que produz o ato do homicídio, ou seja, a morte de alguém, né? O homicídio nasce nos labirintos da nossa alma, nos lugares mais profundos da nossa alma, tá? Onde os nossos sentimentos, eles nascem, são alimentados, são cultivados, e aquilo vai crescendo, e o ato, meus queridos irmãos, é simplesmente a manifestação de algo que já existia interiormente. Que coisa interessante isso, tá? Que coisa interessante isso. Então, amados, Jesus está realmente muito interessado em escrutinar, em explorar os labirintos da nossa alma, para realmente efetuar uma limpeza profunda, uma transformação profunda em nós. E podemos dizer com isso que ele não se contenta com uma transformação na esfera externa, na esfera superficial, né? Na esfera que pode ser contemplada pelos olhos. Ele não está mais interessado apenas no aspecto visível do nosso viver, mas ele está interessado no que reside no nosso coração, nos labirintos da nossa alma, que são realmente as forças, tá? Os sentimentos, as intenções que trazem à tona os nossos atos externos. Trazem à existência aquilo que o nosso coração já está ruminando, já está projetando, já está trabalhando. Então, Jesus está dizendo o seguinte, queridos irmãos, o pecado, qualquer conduta reprovável do ser humano, nasce nos labirintos da alma, nos lugares mais profundos do coração humano, através de pensamentos que se tornam intenções, que se tornam desejos, que vão sendo cultivados, que vão crescendo no nosso interior, contaminando o nosso ser, e quando aquilo amadurece, é externado, se torna visível, tá? Como ato consumado, como prática de vida. Mas nasceu nos labirintos da alma. E é por isso que Jesus quer efetuar mudanças profundas na nossa vida, não apenas no nosso corpo, no nosso estereótipo, na nossa roupa, na maneira de cortar o cabelo, na maneira de indumentar ou de adornar o nosso corpo exterior. Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer entrar na nossa vida e mudar as intenções do nosso coração, porque é ali que reside realmente a nossa essência, é ali que reside realmente sabe, a nossa identidade, quem somos, tudo acontece ali. E é por isso que a gente ouve muito esse ditado que diz, olha, o coração do homem é território insondável. É insondável para nós, existem caminhos desconhecidos, existem labirintos que são extremamente desafiadores, e
cantos, as áreas mais remotas desse labirinto da nossa alma muitas vezes não foi explorada e guarda resíduos que consistem que consistem em impurezas que vão produzir ali pensamentos, intenções pecaminosas e que vão acabar sendo externadas como atitudes prejudiciais a nós, atitudes que desagradam a Deus, atitudes que contrariam os princípios do reino de Deus. Então, meus amados, refletindo rapidamente sobre isso, tá? Eu tenho falado para vocês sobre uma revelação progressiva, lembra disso? Quem tem acompanhado os devocionais vai se lembrar, e aí eu reforço para dizer, eu aproveito para reforçar o quanto é importante acompanhar os devocionais, porque o que a gente ouve ali atrás vai ser acrescentado no devocional de hoje, que vai ser acrescentado no devocional de amanhã. Então é uma construção. Eu falei sobre revelação progressiva. Você vai se lembrar que no livro de Hebreus, o autor está dizendo assim, que no passado, Deus falou aos nossos pais através dos profetas, mas hoje Deus fala através do Filho. Né? Então a gente vê uma revelação progressiva. Tá? No tempo do Antigo Testamento, o ministério profético era o ministério que trazia a voz de Deus, a revelação de Deus. Mas, através dessa perspectiva, quando entendemos que essa revelação é progressiva, nós entendemos que o ministério profético era um ministério precário, que usava de um meio precário, que era o ser humano. Tá? E aquele ser humano, esporadicamente, recebia uma mensagem de Deus e transmitia a mensagem de Deus. E foi assim que Deus fez por muito tempo. Tá? No passado, Deus falou através dos profetas, e hoje Deus nos fala através do seu Filho. Não é? E o que acontece? Onde é que está a progressão em tudo isso? O ministério profético passou, chegou à plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio, a revelação perfeita. E Deus usa de um meio perfeito para comunicar conosco uma mensagem perfeita, que é o Evangelho. Então essa revelação progressiva, queridos irmãos, é algo que diz respeito à nossa reflexão de hoje, tá? Porque nós vemos essa mesma progressão acontecendo aqui nesse ensino de Jesus. Jesus falou, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e se matares, estão sujeitos a julgamento, né? Então, como eu falei, Jesus mostra a eles que no tempo passado, quando a revelação estava ainda em fases bem primitivas, bem iniciais, tá? A revelação, ela trazia um entendimento de que os nossos atos externos, eles precisariam ser controlados, eles precisariam ser educados. Nós não poderíamos externar algumas atitudes que consistiriam em atitudes reprováveis. Né? Então nós vemos, queridos irmãos, que no passado, a revelação naquele momento, ela recaía sobre o fato. E Jesus ele vem dizendo agora que nós estamos progredindo, vocês já aprenderam isso. Né? Agora, vocês estão prontos para entender que não apenas o fato, mas as intenções do coração que geram os fatos. E Jesus começa, então, a ministrar sobre essa questão, sobre esse aspecto, mostrando para eles o seguinte, eu proponho uma transformação mais profunda. Isso é o que eu vim fazer. A revelação está progredindo. Ela começou em estágios ali de transformações superficiais, onde os nossos atos, o nosso comportamento estava sob sob o holofote da revelação. Tá? Transformações superficiais. Mas Deus falou por meio dos profetas. Então, há uma progressão. O tempo dos profetas passou, o tempo da superficialidade passou. A perfeição de Cristo veio. Tá?
Deus agora fala por meio de Cristo, e Cristo agora fala que a mudança que ele vem fazer é uma mudança muito mais profunda, que escrutina, que explora os labirintos da alma e que transforma o homem lá na sua origem, nos recintos mais profundos, nos quartos mais escuros, nos cantões da nossa alma que guardam ainda resquícios de comportamentos pecaminosos, reprováveis, que guardam resquícios de sujeira que precisam ser retiradas, de entulhos que precisam ser purificados. Para quê? Para que nós nos encontremos em condições de nos relacionarmos plenamente com um Deus que é puro, com um Deus que não se conforma com a aparência de pureza. Ele quer realmente algo que seja verdadeiramente, essencialmente puro. E esse era o problema dos fariseus. Lembra que a gente tem falado também dos fariseus, que Jesus reprovou ali os fariseus, e parece-me que foi no devocional anterior, onde ele disse: olha, se a vossa justiça não ultrapassar em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não podem herdar o reino do céu. Lembra disso? E por quê? Né? Jesus fez essa comparação. Esse era o problema dos fariseus. Eles estavam ainda contentes com aquela transformação externa. Externamente eles se mostravam justos. As roupas deles eram roupas que eram próprias de um religioso. Eles demonstravam na aparência, assentando-se nas primeiras filas, fazendo orações em voz altas, fazendo caridades para que o povo visse. Então, eles estavam contentes com aquela transformação externa. Mas Jesus, ele veio, não é, progredindo, trazendo uma progressão nessa revelação, nos levando a crescer espiritualmente, a sermos aperfeiçoados nele, propondo então uma mudança muito mais profunda que atingiria os labirintos da nossa alma. É o que ele fala ali quando ele encontra a mulher samaritana, não é? E a mulher, ela traz todos aqueles questionamentos sobre adorar aqui ou adorar lá. Como é que é, Jesus? É aqui ou lá? Os meus parentes dizem que é aqui, os seus dizem que é lá. Jesus fala assim: mulher, olha, chegou a hora, tá? Em que nem aqui nem lá. Por quê? Porque Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tá vendo? Jesus, nessa ocasião, ele mais uma vez, ele diz: olha, querida, isso já passou. Essa parte da revelação já foi superada, nós estamos crescendo. Não é quanto ao local, não é isso mais. Antigamente isso foi importante, agora não mais. Por quê? Porque aquilo tinha um valor naquela época, porque iria preparar vocês para vocês entenderem isso que eu vim ensinar hoje. E o que eu vim ensinar hoje é o seguinte: não importa se é aqui ou se é ali. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito. Olha só, uma atitude de coração, uma atitude de alma. Jesus estava muito mais interessado no interior, naquilo que iria gerar realmente a adoração, naquilo que iria externalizar ou externar a adoração. Tá? E por que isso, queridos? É muito interessante. Eu não sei, trazendo assim para uma linguagem mais contextualizada, né? A gente, por exemplo, observa o comportamento de uma criança que está nos seus primeiros anos de vida, e aquela criança, ela começa a entender as dinâmicas da vida, e ela começa, então, a se tornar apta a dissimular, a querer, sabe, manipular o adulto, a querer fingir, a querer esconder algumas coisas, não é? Isso acontece com toda criança. E a gente, como adulto, às vezes a gente fica olhando para a criança assim, e ela está se achando esperta, né? Por quê? Porque aquele conhecimento ali é um conhecimento que para ela é top. Ela começou a entender aquilo, né? E ela pensa que é tão top que ela, sabe, ela vai conseguir com aquilo
te superar o conhecimento, a experiência do adulto e vai conseguir dessa forma estabelecer o seu desejo, a sua vontade, né? E a gente fica olhando para aquelas crianças e a gente, em momentos como esse, a gente fica gracejando, né? A gente fica admirando aquilo, a ingenuidade da criança, né? E a gente vê, a gente percebe tão nitidamente a intenção que está por trás, que a criança está tentando maquiar, que ela até acredita estar conseguindo maquiar, não é? Para manipular algo, para estabelecer a sua vontade, para dissimular um tipo de comportamento, e a gente ri da ingenuidade, né? E quando Jesus vem tratando dessa questão do coração, da transformação profunda, da intenção do coração, dos motivos, dos desígnios que estão dentro de nós, que formulam as nossas ações, ele está fazendo isso por quê? Porque Deus, queridos irmãos, ele conhece o mais profundo do nosso ser. E muitas vezes nós estamos dissimulando, contentes com uma aparência externa, uma vez que a aparência externa é suficiente para maquiar o nosso comportamento diante do homem, ingenuamente a gente às vezes pensa instintivamente que a gente está maquiando também quem somos diante de Deus, né? Que a gente está dissimulando, que a gente está conseguindo esconder quem realmente somos. E às vezes isso é tão sutil e passa tão despercebido que nós fazemos tudo isso de forma inconsciente. De forma inconsciente, sem nem sequer pensar. Mas Jesus está dizendo, olha, vamos mudar isso aí. A mudança que eu quero efetuar na sua vida é lá no coração, é lá nos cantões dos labirintos, onde você esconde realmente impurezas que Deus está vendo. E não adianta você tentar maquiar, não adianta você se comportar como um religioso, você se vestir como um religioso, você frequentar assiduamente todas as reuniões e aparentemente se mostrar bem, se mostrar cristão, se mostrar transformado, se no íntimo da sua alma você está sujo, você está escondendo intenções corruptas, não adianta. Por quê? Porque você não está fazendo nada disso para o homem. Se fosse tudo bem, o homem se contenta com a aparência, mas você está fazendo para Deus, e Deus, ele vê o interior, ele vê o coração, e é por isso que nós temos que nos deixar mudar na raiz do problema. Porque é isso que Deus vê a verdade. Deus vê tudo. Deus nos vê como se fôssemos um plástico transparente e os olhos do Senhor, eles veem além de nós, eles veem através de nós. Então tudo aquilo que está em nós, todo pensamento promíscuo, o Senhor vê. Toda intenção mesquinha, o Senhor vê. E aí a gente encontra com o nosso irmão, não estamos muito bem com ele, e a gente consegue dar um sorriso dissimulado e falar, ô meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Mas lá dentro a gente está ferido, a gente está magoado, e o irmão não está vendo aquilo, ele se contentou com nossos sorrisos, mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo, Deus está falando assim, eu quero mudar, é o coração, são as atitudes, porque é isso que eu vejo, então isso não está bem diante dos meus olhos, isso é fingimento, isso é hipocrisia, isso é dissimulação. Eu não vejo o exterior, eu vejo o interior, e quando eu olho para o seu interior, eu só vejo essa sujeira. Sabe, queridos irmãos, e é por isso que a revelação é progressiva, e Jesus, sabe, a plenitude da revelação, ele veio para nos, sabe, mudar na origem, na essência, no coração. E a nossa alma, o nosso espírito, eu não vou entrar nessas discussões de alma e espírito, se é a mesma coisa ou não, mas o nosso interior, a nossa alma, é o nível espiritual de quem nós somos. Então é isso que se vincula com Deus, é isso que se comunica com Deus, e Deus vê isso. E Deus quer transformar isso, porque se isso estiver imundo, nós não podemos ter comunhão com Deus.
Você está entendendo a questão, o dilema, sabe, dos fariseus, porque eles acostumaram com a ideia de que a transformação era superficial, era externa, e eles estavam bem com aquilo, e eles estavam vivendo uma vida dissimulada, fingida, hipócrita. Por quê? Porque eles apresentavam algo bonito no seu exterior, mas no interior deles eles estavam corrompidos, e Jesus confrontou essa atitude. Nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos deixar Jesus vir e transformar o mais profundo do nosso ser, porque é isso que ele veio para fazer. A revelação completa de Deus se encontra na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus veio para realmente levar a obra divina ao mais profundo, ao mais íntimo, fazendo com que a obra divina no homem seja realmente completa, uma transformação completa, para que o homem desfrute de um relacionamento completo com Deus. E para isso, queridos, nós precisamos nos permitir essa transformação. Nós precisamos ser treinados em duas coisas: em entregar o nosso coração, os lugares mais profundos do nosso ser, aonde se origina todo ato, toda atitude que se externaliza, a nossa identidade, aquilo que somos diante de Deus, porque Deus não vê a casquinha. Nós precisamos entregar isso para o Senhor a cada dia e falar: Senhor, está aqui, olha, é feio, é sujo, as minhas intenções muitas vezes são ruins, os meus pensamentos muitas vezes são ruins. Senhor, tem misericórdia de mim. Opera em mim, mas assim, me faça uma nova criatura nas minhas origens, sabe? Explora todos os labirintos da minha alma. E nós precisamos, queridos, educar a nossa atitude, porque, olha, se os homens se contentam com o exterior, Deus, ele vê o interior. E nós precisamos, essas atitudes, atitude é o que é a intenção do meu coração, essas atitudes que precisam ser transformadas. A transformação que o Senhor Jesus quer fazer em mim e em você, ela não se limita a uma transformação externa. Ele quer transformar-nos internamente, completamente. E nós precisamos entregar, deixar com que ele explore. Aceitar as mudanças profundas. As mudanças profundas, elas são custosas muitas vezes. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos, de sentimentos, de intenções, sabe, de hábitos. Precisamos, sabe, ser treinados nisso. Como, pastor, eu faço isso? Olha, tendo a consciência, em primeiro lugar, de que diariamente nós precisamos entregar ao Senhor não a nossa casquinha, não a minha roupinha de vir para a igreja, não, sabe, a minha Bíblia novinha que eu ponho debaixo do braço, não a forma com a qual eu demonstro culto que os meus irmãos podem ver, mas nós precisamos entregar as intenções que geram o verdadeiro culto, as intenções que geram o verdadeiro cristão, né, que geram os relacionamentos sinceros. É isso, e nós precisamos educar essas nossas atitudes. Por isso que a vida em comunidade é tão importante. O Evangelho é uma proposta de vida a ser vivida em comunidade, porque é interagindo uns com os outros que nós, sabe, manifestamos as nossas intenções, somos ensinados, somos confrontados, temos oportunidade de perdoar, de ter paciência, de amar, sabe, de tratar esses nossos assuntos que muitas vezes só nós conhecemos e que muitas vezes nós só conhecemos interagindo com os nossos irmãos, porque eles vêm à tona, e aí nós entendemos: puxa vida, existem cantões na minha alma, labirintos ali que precisam ser. Ó, Senhor, toma essa
esse aspecto de mim que está tão entranhado em mim, que é tão difícil tirar, e muda isso. Tem misericórdia da minha alma, que o Espírito do Senhor que habita em mim explore de maneira profunda e ampla tudo aquilo que eu sou, para que tudo aquilo que eu sou seja seu, seja transformado pelo Senhor. Meus queridos irmãos, olha só, quero terminar com esses dois textos. Jesus, conversando com os fariseus, enquanto os fariseus questionavam atitudes externas dos discípulos, Jesus fala para eles: gente, vocês estão preocupados com a casquinha, eu quero mais, sabe? Isso é pouco, não se contentem com isso. Eu quero o coração, olha só. E aí Jesus diz para eles o seguinte: gente, o que sai da boca vem do coração. Jesus estava dizendo, não é o que entra pela boca, é o que sai. Por quê? Porque o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. E o outro texto que eu quero trazer para finalizar é esse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando Jesus falou para os discípulos, para as pessoas que ouviam, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, porque senão vocês podem ser julgados? Olha, tudo bem, guarda isso. Mas vá um pouco além disso. Aquele que pensar mal contra o irmão, aquele que defamar o irmão, aquele que, sabe, xingar o irmão, esse está sujeito a julgamento. Por quê? Porque o homicídio já começou lá. O homicídio não é só o ato externo. O homicídio ele começa dentro. E aquilo já é a impureza do nosso coração se manifestando, crescendo. E aí no final, no versículo 26, ele diz assim, olha, ele diz assim: em verdade te digo que não sairás dali, ou seja, se forem julgados por causa disso, não entrando no reino de Deus, né, sendo julgado ao inferno de fogo, aí ele diz o seguinte: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nos contentamos com mudanças superficiais que aparecem para o homem, mas mantemos uma essência impura, Senhor, que o Senhor vê. A nossa alma, que é a esfera do nosso ser que comunica com o Senhor, que precisa por isso estar limpa, transformada, muitas vezes se encontra suja. Transforma-nos, Deus, em nome de Jesus, no nosso interior, nas nossas intenções, para a glória do teu nome. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe vocês. Olha, tá vendo? Ainda demorei, né? Ai, meu Deus, amanhã eu consigo fazer mais curto. Eu me empolgo, eu amo a palavra. Deus abençoe, beijo no coração. Vou interagir com quem está um pouquinho aqui no chat e vou encerrar a nossa transmissão. Fiquem na paz.